Vamos lá para Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 11. Olha lá o quarto mandamento, o que ele diz. Preste bem atenção, tá? E diz assim o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem, irmãos? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. E no verso 11 explica o porquê eu guardo o sábado. Ele fala, por quê? Porque em 6 dias o quê? Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, olha só, irmãos, por isso o Senhor fez o quê? Abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, o sábado, ele é um mandamento que se eu guardo ele, eu estou adorando a Deus e reconhecendo a Deus como o Criador do universo e Senhor da minha vida, meu Salvador e Senhor da minha vida. É interessante, para ficar bem claro mesmo, um selo ele tem pelo menos 3 características bem claras que ele apresenta para identificar. Né? E quais são elas? Primeiro, um selo apresenta o nome, o título e também o território daquele que tem o selo, daquele que governa. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai lá para os Estados Unidos, tem lá o selo dos presidentes. Vamos lá para George Washington. O que tem no selo americano? Vamos lá, primeiro, o nome. Qual é o nome dele, irmão? Está ali, ó. George Washington. Qual é o cargo dele? Presidente. E qual a jurisdição dele? Estados Unidos da América. Agora, e o selo de Deus? Vai lá para o 4º mandamento. Mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus, Jeová, o nome. Aí você vai agora para a função dele, porque em 6 dias o que, irmãos? Fez o Senhor, ele é o Criador. E por último, a extensão do seu reino, né? O céu, o que mais? A terra, o mar e tudo que neles há. O sábado, queridos, ele é o selo de Deus, a marca de Deus sobre seu povo na face da terra. A obediência ao mandamento do sábado constitui um selo ou um sinal de lealdade do seu povo para com seu Deus. Amém por isso, irmãos? Mas pastor, será que é isso mesmo? Bom, se não ficou muito claro, vamos ler 2 versos que não tem o que falar, irmãos. Né? Não tem o que falar. Ezequiel 20, verso 12. Olha o que fala Ezequiel 20, verso 12 sobre o sábado. E diz assim o texto: também lhe dei os meus, o que, irmãos? Sábados, para servirem do quê? De sinal. Entre quem? Mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus fala que ele deu o sábado para o seu povo, para que servisse como um sinal, queria separar o povo de Deus do restante da humanidade. Ezequiel 20, 20, ele reitera e diz assim: santificai os meus o quê? Sábados, pois eles servirão do quê? De sinal entre mim e vós, para que saibam que eu sou o quê? O Senhor vosso Deus. Então todo ser humano, quando ele decide guardar o sábado, ele está demonstrando que Deus, Jeová, Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida. Ele reconhece a Deus como Criador e, como consequência disso, com direito de receber a nossa adoração. Por isso, quando você vê qualquer cristão na face da terra no sábado, diferente de toda a humanidade, com a sua biblinha ali na mão, vindo para a igreja, é algo extraordinário, é algo maravilhoso e até mesmo emocionante. Voltando para Apocalipse, irmãos. Volta para Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele deixa claro que o remanescente que surgiria no final da história desse mundo, depois de 1798, esse remanescente faria uma coisa: ele iria voltar a adorar a Deus como ordena o mandamento do sábado. Pastor, tem isso no Apocalipse? Tem. E tem de maneira clara, maravilhosa e direta, lá em Apocalipse 14. Vamos lá para Apocalipse 14. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Olha o que João escreveu. Lembrando que Apocalipse é um livro para o tempo do fim, os nossos dias. E João escreveu assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o que, irmãos? Um evangelho, mas não é qualquer evangelho. Qual é o evangelho que ele tinha? Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua
e povo. Agora, o que seria pregado no final dos tempos em alta voz? Dizendo, em grande voz, temei a Deus e o que mais, irmãos? E dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu... E o que mais? A próxima palavra é muito importante. E adorai. Quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aonde está isso aí lá na Bíblia? Quarto mandamento da lei de Deus. Lembre-se do sábado para o santificar. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Queridos, o selo de Deus, a marca de Deus sobre o seu povo é a guarda do sábado. Esse é o grande diferencial. Aí então vem agora, pastor, mas e a marca da besta? Vamos voltar lá, ó. E a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o quê? O número do seu nome. Então, segundo a Bíblia, nos nossos dias, não vai demorar muito. Vai chegar um momento que a imagem da besta, ela fará com que todos os habitantes da terra, eles recebam, aqueles que quiserem, a marca da besta. E quem se recusar a receber, e quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o que mais? O testemunho de, esse grupo não vai aceitar. Mas os demais, então, quem não aceitar, não poderá nem comprar, nem vender. Pastor, o que é a marca da besta? Aí tem aquela história que é um chip, não é mesmo? É o chip. É um negócio que vai ser posto na íris do olho. Ou então um código de barra que vai ser colocado no braço. O que é? A marca da besta é simbólico ou literal? Queridos, não é algo que vai colocar na tua mão, na sua testa, que vai dar para enxergar, nada disso. Nós não sabemos exatamente o que será. Mas a marca da besta, ela é simbólica. Por quê? Porque a mão direita, ela representa o trabalho, né? Não vai poder comprar e nem vender, não vai ter como você... Quem que vive sem comprar e sem vender, irmãos? Fala aí um negócio desse. Outra coisa, a testa. Por que vai ser posto na testa? Porque a testa é um sinal de entendimento, da razão, da decisão. O que vai ser isso? Nós não sabemos, né? Então, pastor, quando eu chegar no caixa do supermercado, o caixa vai ter que saber se eu tenho a marca da besta ou não. O que será? Gente, a Bíblia não declara. Então, se eu falar que é um chip, se eu falar que é isso, que é aquilo, eu estou só especulando. Por enquanto, a gente não sabe. Agora, que vai existir alguma coisa, vai deixar bem claro que tem uma marca, identificando ou não. Ou vocês se esqueceram do Covid, que teve decreto que ninguém podia sair depois de tal horas, e que ninguém podia entrar num cartório para se casar se não tivesse recebido a vacina. Eu não estou falando que a vacina é a marca da besta, estou falando que o Estado, quando ele decide uma lei, meu amigo, acabou. Nós vivemos num país, por enquanto, que tem liberdade, tudo maravilhoso. A gente não sabe o que é isso, mas o Covid deu para a gente uma amostrinha grátis do que é isso, ou do que será isso. Bom, se o selo de Deus é o sábado, aguarda o sábado, consequentemente, a marca da besta é algo que a própria besta, durante a história, ela colocou no lugar do sábado para transferir a adoração do verdadeiro Deus, o Criador, para a besta, a criatura. Então, se o selo de Deus é a guarda do sábado, qual é a marca da besta? Queridos, quando você vai na Bíblia, tanto em Daniel, porque Daniel e Apocalipse estão totalmente interligados, um aprofunda o outro. Quando você vai lá em Daniel capítulo 7, lá esse poder é conhecido como a ponta pequena, estão lembrados? E quando você vai em Apocalipse 12, ele é o dragão. Mas ambos se referem ao mesmo poder que representa o anticristo, um instrumento do diabo para atacar a Deus e o seu povo. E é interessante que Daniel, lá em Daniel capítulo 7, verso 25, ele profetizou que esse poder, que é a besta, que ele chama de ponta pequena, que ele faria algo com a lei de Deus no futuro. Olha o que diz aqui o texto de Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra quem? Essa besta, irmãos. O Altíssimo. Magoaria quem, irmãos? Os santos do Altíssimo. Olha só agora. E esse poder cuidaria em mudar o quê? Os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então Daniel profetizou que esse poder
o anticristo, a besta, ele iria mudar a lei de Deus. E nós sabemos de um poder que fez isso, que mudou a lei de Deus, né? Mudou os 10 mandamentos. Você pega os 10 mandamentos da Bíblia e você vai no catecismo católico, totalmente diferente. No catecismo não existe o segundo mandamento, que é sobre a adoração de imagens, foi arrancado, mas a principal mudança que tem a ver com a adoração, eles mudaram o sábado para o domingo. Pastor, a mudança do sábado para o domingo tem a ver com a adoração? Claro que tem. Olha o que Paulo disse em Romanos 1:25 sobre essa mudança. E Paulo disse assim: pois eles mudaram o que, irmãos? Lembra para mim? A verdade de Deus no quê? Em mentira, né? Aguardar o domingo. Onde está na Bíblia isso? Não tem, irmãos. É uma mentira, né? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E consequentemente, isso o que fez? Ó, adorando com essa mudança e servindo a quem? A criatura em lugar de quem? Do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Com a mudança do sábado para o domingo, agora o mundo cristão, né? Católicos e evangélicos, vou tirar até meu óculos aqui agora, quero dar um recado para você que é evangélico, que é protestante, pare de criticar a igreja romana, porque vocês estão no mesmo caminho, santificam o domingo, que é um mandamento 100% católico, não existe na Bíblia, não existe. Então vamos ter coragem de criticar Roma. Porque eles adoram imagens, é um dos mandamentos. Você não guarda o quarto mandamento. E Tiago diz, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto é culpado do quê? De todos, culpado de todos, né? Satanás, ele atacou o sábado, por quê? Porque ele é o selo e o coração da lei de Deus. Ou seja, se o sábado é o selo de Deus, qual é a marca da besta? É o domingo. A guarda do domingo. Olha só o que a igreja católica fala sobre o domingo. Primeiro, diz assim aqui, uma declaração católica: o Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de quem, se ele quiser? De Cristo. Aonde? Nunca na vida que ele pode fazer isso. Pode pensar o quanto quiser. Olha o que mais a igreja católica fala. A igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e observância do dia de sábado para o domingo. Não tem base bíblica nenhuma. Outra declaração católica. É claro que a igreja católica alega que a mudança foi ato dela. E o ato é uma marca do seu o quê? Poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. E eles têm razão. Por quê? Porque batista, presbiteriano, quadrangular, assembleia, guarda que dia da semana? É o sábado do Senhor? Qual o dia que eles guardam, irmãos? A autoridade de Roma. Eles estão falando isso aqui para cutucar realmente. E eles têm razão. Ou eles estão mentindo, né? Mais uma declaração. O domingo é a nossa marca do que, diz Roma? A autoridade. A igreja, segundo a igreja católica, a igreja está acima do que? Da Bíblia. E essa transferência da observação do sábado é uma prova desse fato. Você guarda o domingo. Então quer dizer o quê? A igreja católica está acima da Bíblia. Porque não está na Bíblia, guarda o domingo. E mesmo assim você obedece e santifica o dia do domingo, que não tem base bíblica nenhuma. Zero de base bíblica. Eu já falei aqui e repito hoje. Se alguém está incomodado com isso, chega para o seu pastor ou para o seu padre e fala assim: pastor, padre, me mostra um verso na Bíblia que diga que Jesus mudou o sábado para o domingo, que eu te dou o meu carro de presente, eu quebro a minha credencial como pastor adventista e vou para a tua igreja. Agora, eu falo isso por quê? Porque se eu vou ter que esperar, eu vou sentar e esperar até depois do milênio, porque não vai acontecer nada. Não existe na Bíblia nenhum mandamento de mudança do sábado para o domingo. Pastor, mas é agora, né? Domingo é o feriado aí que o homem estabeleceu, e o que eu faço e tal. Sabe o que você faz? Olha o que diz aqui Lucas em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa o que, irmãos? Obedecer a Deus do que aos homens.